Shalom, queridos, como vão? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, que eu chamo de A Segunda Reforma, sendo esse nosso vídeo de número 89. Meu nome é Alex, eu sou o pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Progresso, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. E dentro deste meu canal, nós iniciamos já há 16 aulas, ou seja, no dia 1º de agosto, nós começamos um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína. Hoje é a nossa aula de número 17. E nós vimos na aula 16 a passagem bíblica que é considerada o centro, o cerne da fé cristã, que é João 3,16. Vocês lembram disso? É a passagem que todo filho de Deus tinha que saber de cor e salteado. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então ali nós encontramos o verbo crer como sendo condição para que a gente não morra eternamente, para que a gente tenha acesso à glória, para que a gente entre no céu quando o nosso corpo baixar à sepultura ou depois do arrebatamento da igreja. Então, basta crer. A gente lê ali, basta crer. Parece que é só isso. Parece que é uma coisa estática, mas não é. É um processo. Claro, somos salvos pela graça, mediante a fé. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, verso 8. Mas é preciso que a gente observe algumas coisas que vão no bojo do crer, que vão na sacola do crer. Veja o que diz Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, de 9 a 11. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, é a Bíblia. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então veja bem, a gente crê quando a gente ouve a palavra e a gente é atraído ao Evangelho quando somos escolhidos por Deus. Mas a partir do momento em que a gente crê, mudanças devem acontecer na nossa vida, provocadas pelo Espírito Santo, sim, mas com sua participação também, no sentido de permitir que o Espírito de Deus te livre dessa lista de pecados que antes você cometia, que antes você era escravo deles e que hoje não deve ser mais. Então, leve isso em consideração, que crer é fundamental, mas é só o início de um processo que te leva para um outro ponto, que eu quero concluir a minha meditação, a minha aula 17, com esse ponto que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, de acordo com a palavra, ele precisa controlar a sua vida, ele precisa controlar a minha vida. Então nós cremos, Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós cremos nisso, e nós abandonamos o velho homem com os velhos hábitos, deixamos de ser escravos do pecado. O pecado pode acontecer na vida de um filho de Deus, mas como acidente. Não podemos ser escravos do pecado mais. E por fim, nós devemos deixar que o Espírito Santo seja Senhor da nossa vida. Domine a nossa vida. Nós nos tiramos do centro, do trono que está no nosso coração e colocamos o Espírito Santo de Deus, chamamos Ele, convidamos Ele para ser Senhor da nossa vida.
dominar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. É esse o processo completo da salvação. É isso que nos abre a porta do céu, ou melhor, para não dizer nenhuma heresia, a porta do céu é aberta para você com a morte de Jesus na cruz do Calvário, e quando você crê nisso. Mas a sua fé deve te levar a abandonar pecados, e a sua fé deve te levar a deixar que Deus seja o Senhor da tua vida. Aí sim, aí você pode crer que estará na glória com Deus um dia, quando o teu corpo baixar à sepultura. Nós todos podemos crer. A palavra de Deus nos dá essa garantia. Receba essa palavra. Prepare-se para a nossa segunda provinha do final do mês de setembro. Quem quiser fazer, Deus te abençoe. Shalom.